Boa noite, pessoal. É a paz do Senhor Jesus possa habitar em cada coração. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a vida de cada um que vai assistir essa live essa noite. Deus abençoe a vida dos que vão assistir essa live em outro horário, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, na madrugada, na hora que Deus permitir, e você possa escutar essa palavra, essa ministração, esse ensinamento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um e vocês primeiramente possa estar sensível à voz do Espírito Santo, e vocês abram o coração e vocês relaxem para com isso a palavra do Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um e entrar nessa live, no coração de cada um, e vai ver essa live posteriormente, em outro momento, em outra ocasião. Louvo aos céus pela vida de cada um e aí está, dos que vão escutar essa live. E a palavra de Deus, meus irmãos, é como ela mesma fala, A palavra de Deus é maná do céu. A palavra de Deus é ouro, ouro maciço, é ouro de primeira linha. Infelizmente, a terra, as pessoas, acreditam até numa grande maioria, não dá atenção para a voz de Deus, não dá a devida atenção para a palavra de Deus, não dá a devida atenção e reverência à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é tudo que um ser humano possa ter. A palavra de Deus é onde ele se refugia, é onde ele se cura, é onde ele tem sabedoria, é onde ele enfrenta as atribulações e passa tranquilamente. Hoje eu vou entrar num tema muito delicado, e o Senhor possa fazer morada no coração de cada um aí, e o Senhor possa quebrantar os corações, e o Senhor possa derramar sabedoria para vocês entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje, sem sombra de dúvida, eu já sei que eu vou aplacar a ira, de muita gente. Hoje eu já sei, e muita gente vai ficar com raiva de mim, e tá tudo certo com isso. Por quê? Primeiramente, eu não estou aí para poder viver de internet. Eu não dependo de internet para viver, Segundo, eu não estou aí para ganhar dinheiro com internet. Segundo. Terceiro, eu não estou aí para ser famoso na internet. Não, de jeito nenhum. Eu não estou aí, quarto, para fazer vontade de homens. Não estou aí para fazer a vontade de homem. Eu estou aí para fazer a vontade do dono da palavra. O dono da palavra que eu prego é Deus, é Jesus. Então eu estou aí para fazer a vontade dele. Quinto, eu não estou aí por vontade minha. Se fosse por vontade minha, nem aí dando a cara a tapa nessa live eu estaria. De jeito nenhum. Só eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Deus me manda fazer. Eu sou uma pessoa obediente à palavra de Deus. Não à vontade de homens. Não a sistema mundano. Não a partido. Não. Eu sou temente e obediente à palavra de Deus. Então, primeiro, eu não estou aí por quantidade de gente que vai ver essa live. Não. Eu não estou aí por dinheiro. Eu não estou aí por fama. Não, de jeito nenhum. Então, o que você pensa e acha ou deixa de achar de mim, não vai mudar nada. Eu sou em Deus. Amém, meus irmãos? Então, hoje a palavra vai ser uma palavra maravilhosa. Para mim, vai ser extraordinária. Porque Deus vai ministrar no coração de cada um e vai ministrar no meu coração. Porém, muita gente aí, tanto em tal online, ao vivo, em vai escutar essa live posteriormente, vai ficar com raiva. E tá tudo certo. Porque você tem que decidir. Ou você obedece, se escuta e se prostra para a palavra de Deus, ou você obedece, se prostra para a vontade do mundo e de Satanás. Ou você é filho de Deus, ou você é escravo do mundo. Ou você é escravo do mal. A escolha é sua. Ele vai sempre escolher você. O Deus é o Deus de amor. É o Deus de misericórdia. Mas também é o Deus de justiça. Ele nunca vai forçar eu
nem você obedecer a ele. Não, porque ele é amor, ele é soberano. Você vai obedecer se você quiser. Você vai crer na palavra de Deus se você quiser. Deus não vai te forçar a nada. Por isso ele deu o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para cada um escolher. Ou obedecer a ele, ou andar no caminho dele, ou não. Ele vai escolher você. Quem vai escolher é o líder da família, é a liderança da família, é a mulher, é os filhos, não sou eu. Então hoje eu estou fazendo essa introdução para você entender. Hoje eu vou incomodar muita gente, pela unção do Espírito Santo, pela direção do céu. Hoje eu vou aplacar a ira de muita gente. Hoje eu vou deixar muita gente desgostosa. E tá tudo certo, porque eu também não estou para agradar homens. Eu não vivo para agradar homens. Eu vivo até desagradando a minha vontade todo dia para fazer a vontade de Deus. Então eu não estou aí por fama, por dinheiro, por quantidade de seguidores. Eu não estou nem aí por quantidade de seguidores. Eu não dependo de seguidores. Não, eu dependo de Deus. Eu não vivo por a de seguidores. Eu não vivo por a de visualização de internet. Eu não vivo por curtida. Eu não dependo de curtida. Eu não dependo de visualizações. Eu não dependo de internet. Não. Eu dependo de Deus. Então a palavra hoje vai ser santa, imaculada, pura, mas Deus vai fazer justiça e vai falar a verdade. Eu vou falar a verdade do Evangelho. Eu não vou falar o ser humano é saber, o ser humano acha que é bom para ele. Não, eu acho que é bom para mim, nem sempre é bom para mim. Bom para mim é o que Deus fala de mim a meu respeito. Bom para mim é o que Deus me revela para me ver. Bom para mim é a paz de espírito que Ele me dá. Só para poder eu ter as bondades do Senhor, o favor do Senhor, a graça do Senhor, simplesmente eu tenho que fazer só uma coisa: crer e obedecer. Coisas e o mundo está banalizado, ninguém obedecer a palavra de Deus. Hoje cada um é fazer do seu jeito. Cada um hoje é um tal de tanto achismo, é tanto disse não me disse, as pessoas é fazer o que quer, na hora que é, do jeito que é. E eu vou falar para você, esteja à vontade, pode fazer. E tudo que você fizer, existe uma colheita. Ou por bem ou por mal. Se você plantar o bem vai vir para você, não tenha dúvida disso. Mas se você plantar o mal, eu te garanto, o mal vai vir para você com certeza absoluta. Amém, meus irmãos? Eu vou começar a ministrar a palavra do Senhor. A primeira palavra que Deus me deu sobre idolatria. A palavra hoje, idolatria. E enfim, até o final dessa live vai ser um pouco longa, né? Eu imprensei ela, só que não dá para fazer ali 1 hora. É impossível fazer ela em 1 hora. Vai ser um pouco longa. Enfim, até o final vai descobrir os 10 tipos de idolatria. 10 tipos de idolatria. E as pessoas, independente da ramificação, católico, neopentecostal, cristão, pentecostal, Ubanda, Testemunho de Jeová, qualquer tipo de religião. No mundo existe mais de 6.000 religiões. Porém, todas têm que passar por essa palavra. Isso querendo ou não, né? Isso obedecendo ou não. Isso aceitando ou não. Porque Deus fala e todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. E só o Senhor é Deus. Então é indiferente. Se você crê ou não, você vai ser julgado por ela. Se você acredita ou não, você vai ser julgado por ela. Se você crê ou não, você vai passar pelo tribunal. Indiferente. Amém? A primeira palavra que Deus vai me dar é no livro de Levítico. Para quem lê Bíblia, para quem conhece da Bíblia, Levítico é um dos primeiros livros da Bíblia, né? É um dos primeiros livros da Bíblia. Olha o que Deus está falando sobre idolatria. O tema hoje é idolatria. Vai ser um pouco doloroso, mas vai ser proveitoso. Amém? Porque a verdade tem que ser dita e a verdade não é a minha verdade. A verdade não é a sua verdade, porque eu não tenho verdade em mim. A verdade é o que a palavra de Deus diz. De essa palavra é a palavra do Deus que fez o sol, a terra em 6 dias e descansou no céu. É o Deus, é o soberano. E está acima de mim, acima de você, acima de político, acima de sistema mundano, acima de internet, acima de ciência humana, acima de médico. Ele não é médico, ele é médico dos médicos. Ele é senhor dos senhores, ele é juiz dos juízes. Ele é o sumo sacerdote, ele é soberano.
Ele não depende de homens. Pelo contrário, nós dependemos 100% dele. É dessa palavra que eu vou falar hoje. Amém? Está escrito assim, ó. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não façam ídolos, nem imagem, nem coluna sagrada para vocês. E não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra, para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E Deus está falando nessa primeira palavra, meu irmão. Para eu e você não fazer ídolo. O que é ídolo? É tudo eu idolatro. É tudo eu me prostro. É tudo e eu me acho menor do que ele. É tudo e eu ponho o joelho para pedir alguma coisa, porque é soberano mais do que eu. Isso se chama ídolo. Isso se chama idolatria. Então Deus fala. Deus não está pedindo para mim e para você. Ele está ordenando. Ele está falando assim, não façam ídolos. Não façam ídolos. Aí eu estou falando, não façam imagem, nem coluna sagrada para vocês. E não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Aí ele fala, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então o que Deus está falando aqui? Toda pessoa e faz ídolos, todas as pessoas e se curva para a imagem, todas as pessoas e adoram imagem, né? Todas as pessoas esculpe imagem e se curva diante dela, não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Se não tem parte com Deus, não precisa falar quem tem parte. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade. Se você crer assim, se você não crer assim, se você obedecer assim, se você não obedecer, também não vai mudar assim. É assim que funciona, né? Então ele fala, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vocês é plural. É Deus meu, Deus de você, Deus do Japão, da Argentina. Então Deus está falando. Ele está falando, ele está dando uma ordenança. Ele está dando uma autorização. Ele está ordenando você e eu. Ordenando, ele está mandando. Ele não está pedindo. Porque Deus não pede, Deus manda. Ele é soberano. Não façam ídolos. Eu estou falando, e não façam imagem, nem coluna sagrada para vocês. Coluna sagrada, meus irmãos, é altares, idólatra, e o homem faz para adorar. Se afasta de Deus, do Deus vivo, do único Deus, não se prostra, então começa a fazer do jeito dele. Faz um Deus para ele, um Deus Baal, um Deus de madeira, um Deus de ferro, um altar de uma coluna, e eles consideram sagrado e vai adorar, achando que está adorando a Deus. Você não tem noção do que está por trás disso. Eu vou fazer uma live só falando sobre essa situação. Quando Deus pôr no meu coração, me dá a palavra correta. Amém? Então Deus está falando, não faça ídolos, nem faça imagem, nem coluna sagrada para vocês. E não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se. Curvar é se prostrar. Curvar é se ajoelhar. Quando você se curva, você acredita naquilo, né? Então Deus está falando, não faça isso, né? Diante dela, para não se curvar diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então a autorização, e Deus está falando aqui, é para você não fazer imagem e não se prostrar diante dela. É simples assim. Deus continua falando aí em Salmos, capítulo 115, o versículo é do 4 ao 9. Deus está falando assim, ó. Os ídolos deles, já está falando dessas pessoas que fazem isso. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Só para você entender. Tudo é feito de mãos humanas. Eu vou ser realista para vocês. No caso da idolatria, né, da crença, é mentira, é passageiro, é doloroso, é frustração. Só para você entender. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos,
mas não pode apalpar. Tem pés, mas não pode andar. E não emite som algum com a garganta, ou seja, não fala. Torne-se como eles, a eles o fazem, e todos e nele confiam. Ou seja, Deus está falando, todas as pessoas que adoram a imagem, toda pessoa é idólatra, se tornem igual a ele. Ou seja, uma pessoa robótica, uma pessoa que não tem fundamento, uma pessoa que está perdida no erro, está perdida na mentira, está perdida achando que está na verdade, está na mentira. Eu particularmente, eu nasci e me criei na idolatria. Só pela graça do Senhor Jesus eu fui liberto. Pela graça do Senhor Jesus, Jesus abriu meus olhos através da palavra da verdade. Essa palavra eu estou ministrando para vocês. Essa palavra verdadeira. Essa palavra vai levar eu e você para o céu. Essa palavra vai ajudar eu e você a levar nossa família para o céu. Nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nosso marido, né? Os maridos casados, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos. Essa palavra. Só que você tem que entender a palavra da verdade. Você tem que obedecer, você tem que praticar. E Deus está dizendo. E esses ídolos idólatras de certas religiões, várias religiões adoram ídolos, várias. No mundo tem mais de 6.000 religiões, mais de 6.000 religiões. E na maioria delas tem ídolos, né? E eles idólatras, tem imagens, né? Então ele está falando aí, os ídolos deles de prata e de ouro não são feitos, são feitos por mão de homens. Mas eles aproveitam. Por quê? Eles têm boca, mas não falam, né? Eles têm boca, mas não falam. Os olhos têm olhos, mas não vê nada. Tem ouvido, mas não escuta. Tem nariz, mas não tem cheiro nenhum. Ele não sente cheiro nenhum. É uma imagem de madeira, de ferro, né? De gesso. Tem mãos, mas não pode apalpar. Uma imagem, meus irmãos, uma imagem, e seja de madeira, e seja de gesso, e seja de ferro, e seja de plástico, independente do material que seja uma imagem, ela vai sentir cheiro de E. Ela vai falar um E, né? Ela vai apalpar o E, se é um boneco, né? Então Deus está falando, não serve de nada. Vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo prejudicados. Vocês estão sendo alienados pela mentira, né? Tem mãos, mas não pode apalpar. Tem pés, mas não pode andar. O boneco, a idolatria, o santo, a gente, né? O pessoal acha o santo, ele não pode andar. Até se você deixar num canto muito tempo, ele vai se encher de poeira, vai ficar cheio de poeira. Se você não for lá limpar, nem ele se limpar, ele consegue só. E santo poderoso é esse que você acredita, meu irmão. Você está sendo enganado pela mentira do diabo. O diabo está lhe enganando. Ele te traz a religião para te afastar de Deus. Ele te traz a alienação dos santos, da idolatria, para te afastar de Deus. Não podemos viver sendo enganado e não deixar Deus abrir nossos olhos para a gente ter uma vida plena, para a gente viver na verdade, né? É isso que Deus está falando hoje. Não seja enganado. Eu estou falando. As imagens têm boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvido, mas não escuta nada, né? E tem mão, mas não pode apalpar. Tem nariz, mas não pode sentir cheiro nenhum, né? Tem pés, mas não pode andar. E não emite som nenhum, não fala nada. Não sai nada da boca. É um boneco. Aí ele fala para as pessoas que adoram, para as pessoas que crê, para as pessoas que se prostram para a imagem, para santo. Aí Deus fala assim, ó. Torne-se como eles, a eles o fazem, e todos os que neles confiam. Aí no versículo 9 do Salmo 115 ele fala, confia no Senhor, ó Israel. Quando ele fala confia nele, ele está dizendo, ó Israel, está falando povo meu. Porque Israel é o povo escolhido de Deus. É eu e você. Se não acreditar nessa palavra, se não obedecer essa palavra, e sair da mentira. Então Deus está falando, confia no Senhor, ó Israel. Em outras palavras, Deus está falando, confia em mim, povo meu. É isso que Deus está falando, confia em mim, povo meu. Ele
é o seu socorro e o seu escudo. Deus é o teu socorro e o teu escudo. Socorro está dizendo emergência, você está desesperado, ele te socorre. Escudo. O escudo é o escudo que você põe na sua frente para todo mundo vir bater no escudo e não bater em você e não te machucar. Escudo se trata de proteção. Então Deus é o teu socorro bem presente e Deus é o teu escudo para te proteger de todo mal. Só que você não pode acreditar em imagem de estrutura, porque ele não pode fazer nada por você. Você não pode acreditar em imagem de prata, de ouro, de madeira, de gesso, de ferro, né? de plástico. Você não pode acreditar. E quando você acredita na idolatria, você aplaca a ira de Deus. Deus não tem prazer no filho que deixa de adorar ele para adorar a imagem. Porque Deus não é imagem, Deus é espírito. Deus não pode ser feito pela mão do homem e nem a imagem é feita pela mão do homem. Pelo contrário, eu e você fomos feitos pela mão dele. Ele que gerou em você no ventre da nossa mãe e nos trouxe na terra para um propósito dele, para viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E mais porque nós não vive essa situação, porque a gente se apega em idolatria. Se você ficar até o final dessa live, você vai descobrir 10 tipos de idolatria que está dentro de todas as religiões, inclusive na casa do ateu e não crê em nada. 10 idolatria. E acontece de pegar as pessoas, de influenciar elas, né? De comandar elas, de alienar elas, de prender elas em cadeia maligna. 10 tipos de idolatria. Só vou revelar no final dessa live para você entender se você está sendo alienado por alguma dessas, se você está sendo controlado. Aí você pode falar para mim, pode falar para você: não, Júlio, eu não estou sendo alienado por essa idolatria. Vamos ver no final se você vai estar ou não. Eu vou estar falando. Então eu vou repetir o Salmo 115, capítulo 115, versículo do 4 ao 9, para você entender o que é idolatria e Deus fala da idolatria. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas, ou seja, nada vale. Tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem nariz, mas não pode sentir cheiro nenhum. Tem mãos, mas não pode apalpar nada. Tem pés, mas não pode andar. E não emite som nenhum da boca. Aí ele fala: torne-se como eles. Todos eles o fazem, e todos que neles confiam. Ou seja, toda pessoa idólatra termina parecido com eles. Uma pessoa inerte, uma pessoa que não tem nem para ela. Imagina para poder ajudar o próximo. Espiritualmente falando, eu estou falando. Então no versículo 9, Deus está falando, deixando um alerta para você. Confia no Senhor, ó Israel. Em outras palavras, confia em mim, povo meu. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ele te socorre e te protege. Amém, meus irmãos? É muito forte essa palavra. Deus está falando em outra palavra, está escrito no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Deus está falando assim: ora, as obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. O que é imoralidade sexual? Tudo é imoral, né? Por exemplo, prostituição, pornografia, lascívia. Isso é tudo imoralidade sexual. Impureza é tudo que não é santo, tudo é imundo, é impuro. O que é libertinagem? Libertinagem é você saber da verdade, você conhecer da verdade e assim mesmo você fazer o contrário. Você não obedecer à verdade. Isso se chama libertinagem. É uma libertinagem e você sabe da verdade, mesmo assim você transgride. Isso é libertinagem. Então ele continua falando no versículo 20. Idolatria e feitiçaria, ódio,
discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, e os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Deus está aí detalhando os tipos de prática. E se você praticar, ou se você estiver no meio delas, ou se você for convivente, você não herdará o reino dos céus. Ou seja, você não vai para o céu. Então, se você não for para o céu, você vai para onde? Só existe um caminho. O outro é da perdição. Se chama inferno. Se chama lago de enxofre. Se chama Hades. Muito forte essa palavra. Muito forte. Eu vou ler mais uma vez para vocês entenderem. Deus fala: ora, as obras da carne, olha as obras da carne, e te faz você descer para o inferno, e te faz você ser impuro, e te faz te afastar do Deus verdadeiro. São manifestos. Primeiro, imoralidade sexual, impureza. Impureza, traduzindo para a linguagem popular, se chama imundícia, nojeira, né? Libertinagem é você ter a liberdade de fazer o que é, mesmo sabendo errado. Isso é libertinagem. Continuando, idolatria é sobre a outra palavra que eu acabei de ler, é você adorar a imagem e achar que ela pode fazer alguma coisa por você, sendo que ela não pode fazer nem por ela. Uma imagem, meus irmãos, ela não pode nem se limpar se ela estiver suja. Em uma estante, um armário, né? Nos altares se faz para ela. Nem se limpar ela pode. Tem e uma pessoa lá, um pano molhado para tirar a poeira dela. Como é uma imagem, um ídolo, não pode nem se limpar só. Não vê, não tem cheiro, não tem nada, não faz nada. Ela pode fazer nada por você. Me explique isso. Não pode, né? Então Deus está falando, a idolatria, a feitiçaria os macumbeiros fazem, né? Ó, em tem imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, tem ódio no coração, provoca discórdia, contenda, ciúmes é um sentimento diabólico, tem ira é você se irar, sentimento de vingança para o seu próximo. A pessoa é egoísta, né? A pessoa provoca dissensões, separação das pessoas, intrigas, né? Facções é o quê? Você, né, atrai um monte de gente para poder fazer maldade. Facções é você fazer um grupo de pessoas para provocar maldade em grupo. Isso se chama facções, né? Você tem inveja do seu próximo. Você viver embriaguez, você viver bêbado, né? Orgias vários tipos de orgias. Por exemplo, sexualmente falando, você tem relação com 2, 3, 4 pessoas. Isso se chama orgias, né? E coisa semelhante a essa. Aí Deus fala, tudo isso eu advirto, eu ensino para vocês. Como antes já tinha advertido. Deus está falando, eu estou advertindo agora, só e desde o começo da terra, eu tenho advertido vocês, eu tenho orientado vocês. E os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Então está deixando muito claro, meu irmão, em praticar essas coisas, já está dentro do inferno. Já está dentro do inferno. Aí você pode me perguntar, como é que eu faço, gente, se eu pratico uma dessas coisas para poder eu não ser castigado e não ir para o inferno? É simples. Se arrependa e não pratique mais. E obedeça a palavra de Deus. Se arrependa, não faça mais, né? E obedeça a palavra de Deus. Pronto. Aí você é liberto. Aí você vai ter direito do reino dos céus. É assim que funciona. Deus continua falando. A palavra hoje é sobre idolatria.
A idolatria em todas as ramificações, em todas as esferas. E eu vou falar sobre 10 tipos de idolatria no final dessa live. Outra palavra, Levítico, capítulo 19, versículo 4. Deus está dizendo assim: não se voltem para os ídolos. Em outras palavras, não se prostrem para eles. Nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, Deus está dizendo, não está dando uma autorização. Aí vai de você, obedecer ou não. Não volte para os ídolos, ou seja, não adore imagem. Não se prostre para ela. Não façam deuses para você. Deuses, está dizendo aqui na palavra, um D minúsculo. Deuses é coisas que o homem faz, pratica para ele mesmo. Não tem nada a ver com Deus que fez os céus e a terra. Não faça Deus de metal para você. Por eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está alertando, não faça isso. Aí ele continua falando em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 20. Olha o que Deus fala. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Isso é Deus falando. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 20. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade? E o cálice da bênção e abençoamos é a participação no sangue de Cristo? E o pão e partimos é a participação no corpo de Cristo? Forte, hein? Como há somente um pão, nós, e somos muitos, somos um só corpo para Deus, pois todos participamos de um único pão. Deus está falando, se você participa de um único pão, da Santa Ceia, e você adora imagem, você não pode servir dois deuses. Ou você serve o Deus único, ou você serve a idolatria, a imagem. Você vai escolher ou viver adorando imagem, ou servir o Deus vivo. Só e adorar a imagem é caminho de treva, é caminho de mentira, é caminho de perdição. Amém? A própria palavra de Deus fala: adorai somente a Deus, o Todo-Poderoso, o céu de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fez o sol, a lua, o mar, os peixes, os animais, e nos criou e nos trouxe à terra no ventre da nossa mãe. Esse é o único Deus. E passar disso é anátema, é maldição a esse Deus, é contra Deus. Por isso ele está exortando nós contra a idolatria. A idolatria não provém de Deus. A idolatria é umas práticas dos homens da terra e eles fazem contra Deus, para blasfemar contra Deus, para ir contra o Deus Todo-Poderoso. Só para você entender. Então, eu estou falando 18. Considere o povo de Israel. Os homens do sacrifício não participam do altar. Aí está dizendo, portanto, estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Está fazendo uma pergunta para você. Ou o ídolo é alguma coisa? Está fazendo uma pergunta para mim e para você. Será que o sacrifício oferecido a um ídolo, a uma imagem, serve de alguma coisa? Serve de nada, meu irmão. Será que alguma coisa que você faz para o ídolo vai servir alguma coisa para você? Não vai, meu irmão. É perda de tempo, é mentira. Aí ele fala no 20. Não, quero dizer, e os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Agora e tá. Falei no começo da live e vou afirmar. Eu estou aí para fazer a vontade de Deus, para pregar a palavra da verdade. Eu não estou aí para fazer a vontade de homem. Eu não estou aí por fama. Eu não estou aí, eu não ganho dinheiro com a internet, nem preciso. Não preciso disso, né? Eu não estou aí pela quantidade de like. Eu não estou aí pela quantidade de joinha.
em canal de YouTube, Instagram. Não estou aqui para isso, não. Estou aqui por um propósito divino do Deus Todo-Poderoso. E me escolheu, ele não me chamou, ele me escolheu para proclamar as boas novas do Evangelho. Mas a verdade genuína, pura, imaculada, plenitude de santidade. É para isso que eu estou aqui. Eu não estou aí por influência de homens. Eu não estou aí por influência de dinheiro. Eu não estou aí por influência de sistema. Eu não estou aí por mídia. Eu não estou aí para aparecer em mídia. Porque nem de mídia eu gosto. Nem de mídia eu gosto. Você nunca vai ver uma foto minha e da minha família em redes sociais. Vai ser muito raro. E se ver, vai ser outra pessoa que postou, não eu. Não eu, você nunca vai ver. Vai ser muito raro. E se eu postar uma vez uma imagem minha, é para honrar aquela pessoa que está do meu lado, não eu. Eu não gosto da minha cara na internet. Eu estou aí para obedecer a palavra de Deus. Porque Ele me escolheu, me separou para proclamar essa verdade. Então Ele está falando aqui, ó. Portanto, estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a ídolos é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não é nada. Aí ele fala, não é nada. Deus está falando, 1 Coríntios, capítulo 10, do 14 ao 20. Você ver, você pega a Bíblia e você lê lá. Anota aí no papel. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 20. Se você não obedecer essa palavra, se você não quiser aceitar, infelizmente, meu irmão, você vai ter que rasgar a Bíblia. Você vai ter que rasgar a palavra da verdade. Aí já não é comigo, é você e Deus. Então Deus está falando, o ídolo, a imagem não é nada. Quero dizer, e os pagãos sacrificam, é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. E aí Deus está falando em outras palavras, meu irmão. Todo sacrifício feito a uma imagem, né, a um santo, a um ídolo, a uma idolatria, por trás dessa imagem tem um demônio enganando você, usando a idolatria, porque o mal, Satanás, Lucifer, o demônio, ele sabe, e toda pessoa que se prostra para a imagem está fazendo a vontade dele, a vontade de Satanás. Então ele põe a imagem na frente para você achar que é de Deus, né, para você se prostrar, e você está adorando a demônio, achando que está adorando a Deus. Essa é a verdade, meu irmão, genuína. E os pastores não têm coragem de pregar. Sabe por que os pastores não têm coragem de pregar? Porque eles têm medo de perder ovelhas da igreja. Ele tem medo de perder os fiéis da igreja. Só que eu não dependo de fiéis. Eu não dependo de sistema religioso. Eu não dependo de internet. Eu não dependo de like. Eu não dependo de internet. Não. Quem me sustenta é Deus. Quem provê minha vida é Deus. Quem me socorre é Deus. Quem me mantém de pé é Deus. Minha vida é dele. Eu não dependo de sistema mundano. Não, pelo contrário. Eu vou falar para vocês. Sabe como é um dos maiores profetas da Bíblia? Como é que ele pregava? Eu estou falando aqui de João Batista. O Batista. João Batista foi o profeta e batizou Jesus. Só para você entender. Sabe como é que ele pregava para os pecadores? Raça de víbora. Ouvido de serpente. O que é ouvido de serpente? Raça de cobras, raça de víbora, se arrependam, se arrependam. Era assim que João Batista pregava. Esse João Batista foi um profeta ungido, separado de Deus. Inclusive foi o profeta e batizou Jesus quando estava na terra como homem. Ele pregava chamando os pecadores de raça de víbora, de cobras, de serpente venenosa. Era assim que o profeta pregava. Por isso, meu irmão, eu falo para você, eu não estou aqui para agradar homens. Não estou aqui por dinheiro. Não estou aqui por fama. Não estou aqui por like. Não estou aqui por quantidade de seguidores. Não, pelo contrário. Eu estou aqui por um propósito divino para fazer a vontade de Deus. Não a vontade de quem vai escutar essa live. Não, a vontade de Deus prevalece. Hoje você pode não entender essa palavra da verdade.
Mas essa palavra da verdade vai penetrar no teu coração e o Espírito Santo de Deus vai fazer frutificar dentro do teu coração e vai te dar sabedoria e entendimento para você entender. E logo o Espírito Santo vai te libertar e você vai viver em verdade. E todo julgo, toda mentira, tradição de religião, todo julgo e vem de familiar, de pai, de mãe, de avô, de bisavô, e enganaram você, eles foram enganados e assim enganaram vocês, vai cair por terra. E verdadeiramente você vai provar a boa, perfeita e da vontade de Deus, vivendo em luz, vivendo em paz, vivendo em sabedoria, vivendo em união e fazendo a vontade de Deus. Enquanto estiver nessa terra e quando Ele te levar dessa terra, você morar no céu com Ele, sem praticar essas abominações contra Deus. Amém, meus irmãos? Aí Deus continua falando sobre a idolatria no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Se você quiser confirmar o que eu estou lendo, se está na Bíblia, você depois, essa live vai ficar salva, depois você volta essa live e você pega o que eu falei, Deuteronômio 27, 15, você vai lá na Bíblia, sua e lê. Vê se eu estou falando é verdade ou é mentira. Amém? Deus está falando de Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Maldito esculpir uma imagem, ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá, amém. O que Deus está falando? Toda pessoa esculpe uma imagem, e ser de madeira, e ser de gesso, e ser de ferro, e ser de plástico, independente do material, né? De aço fundido, levanta ela como uma obra de artesão. Deus fala, é detestável ao Senhor, né? É maldição contra o Senhor, e levantá-lo secretamente. Ou seja, toda pessoa que levanta ídolos e adora imagem para Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus que fez o céu e a terra, se torna maldito. Porque você não pode adorar a Deus e a imagem. Ou você adora a Deus, o Cristo vivo, através da pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, ou você adora a imagem. Ou você acredita na palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, ou você vai ficar alienado e sendo escravizado por um demônio e usa a imagem para poder te enganar, para te sabotar, para te alienar, para te escravizar. E você achando que tem fé e aquilo vai servir de alguma coisa, não vai servir de nada. Então Deus fala, maldito em esculpir uma imagem e fizer um ídolo fundido, é maldito. Obra de artesão é detestável ao Senhor. Todo o povo, Deus está falando. Então ele continua falando aqui no livro de Miqueias. Olha o que Deus fala em Miqueias. Capítulo 5, versículo 13. Miqueias, capítulo 5, versículo 13. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante de obra de suas mãos. Olha que forte. Olha o que vai acontecer. Vai chegar um tempo na terra, meus irmãos, e nenhuma pessoa vai poder se prostrar mais para a imagem, porque Deus vai acabar com isso. Na volta dele vai acabar esse negócio. Ele vai destruir toda imagem. Toda religião, todo templo e adora imagem, e faz imagem, e se prostra para a imagem, vai ser destruído. É abominação contra Deus. Para você ver como é que está o mundo. Essa palavra que eu estou falando aqui, a maioria dos religiosos, dos líderes, principalmente evangélicos, eles não têm coragem de pregar. Sabe por que eles não pregam? Para não perder o fiel, né? Para poder continuar sendo amigo dos e os pratica esse tipo de situação, né? E o meu amigo é Deus. Por isso eu estou para fazer a vontade dele, não de homens. Eu não quero ter amizade com pessoas que praticam essas coisas, porque Deus fala em Salmo 1: não senta na roda dos escarnecedores. Não senta na roda dos escarnecedores, né? Ou seja, não seja compatível, não seja convivente com essas pessoas que praticam isso. Porque eu sou melhor? Não, porque eu obedeço a palavra de Deus.
E para obedecer a palavra de Deus, eu tenho que sair do meio deles, para não praticar as mesmas coisas que eles. Aí Deus está falando em Miqueias, capítulo 5, versículo 13. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão, ou seja, vocês não se ajoelham mais para elas. Mas diante da obra de suas mãos. Ou seja, tudo que for feito de mão de obra de homem, e as pessoas se curvam para elas, os santos, as imagens, os ídolos, né, as idolatrias, Deus vai destruir. Só para você entender. Isso é só questão de tempo. Deus continuou falando no livro de Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Está dizendo assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolhe hoje a quem irão servir. Se aos deuses e os seus antepassados se viram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Eita palavra forte. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está falando no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Deus está dizendo assim: se porém você não agrada servir o Senhor, não tem problema, a escolha é tua. Escolhe hoje a quem irão servir, se a Deus ou a idolatria, se a luz ou as trevas, se a Deus ou o diabo, se obedece a Deus ou a Satanás. Deus está dizendo assim: se você vai servir aos deuses e os seus antepassados serviram além dos Eufrates. E os antepassados da gente, Deus está falando assim aqui, são nossos pais, nossos avós e nossos bisavôs. Eles serviram a idolatria, ensinaram nós a servir a idolatria, mas estavam errados. Só que não foram libertos pela palavra da verdade. Aí estou eu, uma atalaia na mão do Senhor, alertando você que está nessa live, você que vai escutar futuramente, né? Para com isso, vocês põem a mão na consciência e conhecer a verdade. Para Deus usar a minha boca para abrir os olhos de você para a verdade. Para você sair do jugo, da alienação da mentira. Porque Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Deus tem um plano de salvação para a sua família. Deus tem um plano de salvação de usar a sua vida para libertar outras pessoas. Amém? Então Deus está falando. Hoje você vai escolher. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, o Deus verdadeiro, não tem problema. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, dos pais, dos seus avós, ou então aos deuses dos amorreus, as idolatrias, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, o Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aí em 1 Samuel. Ele fala em 1 Samuel: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou você. É forte. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Pois, se você não é obedecer a palavra da verdade, se você não é escutar a verdade, se você não é obedecer a verdade, você é continuar na mentira, você pode continuar na mentira, a escolha é tua. Tu tem o teu livre-arbítrio. Mas Deus está falando assim: pois a rebeldia é todos que não obedecer a Deus, se rebela contra o Deus. Então Deus está falando, é um pecado de feitiçaria. Ou seja, a pessoa que se rebela contra a palavra da verdade, a pessoa que não é obedecer a palavra da verdade, a pessoa que não é viver em Deus, é a mesma coisa do macumbeiro. O macumbeiro já serve a Satanás assumido, né? O macumbeiro já serve a Satanás, né? O Ibanda, ele já serve as coisas maus. Apenas eles falam e não, eles também estão sendo enganados, né? Então ele fala, pois a rebeldia é um pecado da feitiçaria. A arrogância é a ignorância de você não querer aceitar a verdade. É como o mal da idolatria.
Você é arrogante, você é feiticeiro, é a mesma coisa de idólatra. Não muda nada. São da mesma classe. Isso é Deus que está falando, não sou eu. Eu estou lendo a palavra para você. Assim como você rejeitou, Deus está falando, assim como você, supostamente você vai rejeitar a palavra da verdade, a palavra do Senhor, eu te rejeitarei. É assim que funciona. Amém? Aí Deus continua falando aqui sobre a idolatria. Idolatria está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Deus está falando assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a arrogância, a ganância e a idolatria. Ou seja, Colossenses, capítulo 3, 5. Deus está falando assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que é que pertence à natureza terrena da gente? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão. Você sabia que a paixão é do Satanás? O amor não, Deus é o próprio amor. Paixão é do Satanás. Ah, eu estou apaixonado. Não, é Satanás que está operando. A paixão não vem de Deus. O amor é de Deus. Deus é o próprio amor. Paixão não. Desejos maus, a ganância. Desejo maus, a ganância. Ou seja, a pessoa que tem um desejo mau é a pessoa gananciosa. É mais, do mal é dos outros, né? Isso é Satanás operando dentro dela. E tudo isso aí é o quê? Idolatria. Tudo isso é idolatria. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aqui, ó. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Deus está falando assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Só para você entender o que Deus está falando em Efésios 6, 11. Vistam toda a armadura de Deus. Qual é a armadura? A palavra da verdade. Qual a armadura? A verdade, você parar de mentir. Qual a armadura? A luz. Qual a armadura? Parar de ser falso com o seu próximo. Qual a armadura? Largar a inveja, pedir força a Deus. Qual a armadura? Perdoar quem te feriu. Qual a armadura? Parar de ser apegado a dinheiro, de viver por dinheiro, de humilhar o outro irmão pelo dinheiro. Quando você nega as suas vontades contra todas essas coisas que estão ao redor de você, estão dentro de você, estão na sua mente, aí você atrai a armadura de Deus para você. Quando você larga todas essas imundícias, aí você traz a armadura de Deus para você, né? Aí o que acontece com você? Para poderes ficar firme. Aí quando você rejeita todo esse lixo do Satanás, todo esse sentimento diabólico, então você encontra a armadura de Deus. Então você fica firme em Deus. Onde você fica firme em Deus, você fica potente contra toda armadilha e toda mentira do diabo. Deus está dizendo aqui: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A cilada do diabo, e está escrita aí, meu irmão, é a mentira. Ela é usar uma idolatria, usar um boneco para fazer você entender e você está adorando a Deus. Para fazer você entender, você vai receber o milagre se prostrando para uma imagem. Isso é as armadilhas de Satanás. Só para você entender, tem milhões, tem bilhões de pessoas na Terra nessa situação, né? Sendo enganada por Satanás, sendo alienadas, sendo manipuladas. Por isso, e Deus fala na palavra dele: grande é a ira. Por que a ira? A ira é a quantidade de pessoas na terra. São muita gente. Pouco é os ceifadores. Quem é os ceifadores?
Os que Deus unge, separa para pregar a palavra da verdade, para quem está sendo enganado. A eira é as pessoas. Os ceifadores são os pregadores do evangelho. Os pregadores da palavra da verdade. Então Deus está falando, grande a eira, ou seja, são muita gente, tem muita gente na terra. Poucos são os ceifadores. Os ceifadores tem coragem de vir aí, ao vivo, e pregar a palavra da verdade como verdadeiramente ela é. Né? Por quê? Qual o sentimento do ser humano? O ser humano não aceita a verdade. O ser humano rejeita a verdade e se abraça com a mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem é e comanda a idolatria? Satanás e os demônios. Orgulho, falta de perdão, arrogância, inveja, sentimento de vingança, ódio. Tudo isso aí são sentimentos de Satanás. Todas as pessoas que são controladas por isso, são controladas por Satanás e os demônios. É por isso que quando vem uma palavra dessa, confrontando o seu eu, você não aceita. Se eu estivesse fazendo uma live aí sobre prosperidade e dinheiro, se eu estivesse fazendo uma live aí, sorteando um carro, sorteando um brinde de R$1.000, de R$2.000, R$3.000, tinha aí um monte de gente aqui nessa live. Um monte. Tinha um monte. Tava cheio, ó. Cheio. Sabe por quê? Porque o ser humano só é as coisas da terra. O ser humano só é a soberba. O ser humano só é a luxúria. O ser humano só é a ostentação. O ser humano só é aparecer pro outro, fazer e pode eu aconteço. São pessoas fracas, pobres de espírito. Ele foi e disse, eu preciso provar nada para ninguém. Ele foi e disse, eu posso por causa das coisas, de um carro, de um objeto, de uma roupa, eu me mostrar para ninguém. E vale, meus irmãos, a minha essência. E vale o meu coração. E vale a minha palavra, honrar o que eu falo. O que fala é a minha índole. O que vale é o meu caráter. Certo? Não é o que eu tenho. Não é o que eu mostro. Isso não vale de nada. Nu saí do ventre da minha mãe. E nu voltarei. Porque nós saímos nu do ventre da nossa mãe sem nada. E quando nós voltar para o achão, para ser enterrado a 7 palmas de profundidade, nós não leva nada. Mal as pessoas olham uma mortaia, uma roupa azul, branca, sei lá, para poder enterrar o bruxo lá, o corpo morto. Mal você recebe isso. E dependendo do país, você não tem direito de ser enterrado. Dependendo da situação, nessa situação que nós estamos vivendo, os familiares não podem nem acompanhar o caixão por causa dessa pandemia. Aí você é ser orgulhoso. Aí você não receber a palavra da verdade. Aí você é continuar em mentira. Aí você é continuar sendo idólatra. Aí você é continuar sendo enganado. Onde vem a palavra dessa, você não aceita. Certo? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não a minha. E essa verdade eu vivo. Doa a em doer. É assim que funciona. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Como é a vida do ser humano. A vida com Deus. Só para você entender. Meu irmão. Se você tira um peixe da água. O que acontece com ele? Ele morre. Por que se você tirar um peixe da água ele morre? Porque ele foi feito para viver na água. Se tirar ele da água ele morre. Amém? Se você tirar uma planta, é planta da terra. O que acontece a planta? Ela morre. Porque ela foi feita para viver na terra, ser alimentada pela terra. Do mesmo jeito, se o peixe tirar da água, ele morre. Se a planta sair da terra, ele morre. E o homem? O homem é eu e você. E o ser humano? O ser humano, o homem, se tirar o homem de Deus, ele morre. Tem milhões de pessoas mortas, zumbi na terra. Por que eu falo isso? Porque todas as pessoas que não obedecem a palavra do Deus que fez a terra, toda pessoa que não obedece a palavra do Deus que gerou você no ventre da sua mãe, toda pessoa que vive praticando as coisas de Satanás, praticando as coisas do mundo, das pessoas avarentas, arrogantes, das pessoas ostentadoras, das pessoas blasfemas, das pessoas soberbas, das pessoas presunçosas, das pessoas que têm olhos altivos,
estão mortas. Estão mortas. E todo ser humano que não vive em Deus está morto. Está morto. Do mesmo jeito que o peixe tirando da água, ele morre, porque ele foi feito para viver na água. Ele fora da água, ele não tem oxigênio para viver, então ele morre. Do mesmo jeito que a planta é feita para receber o oxigênio da terra, você tira da terra, ela morre. O ser humano foi feito para viver em Deus. É por isso que a palavra fala, e Jesus é a videira verdadeira, e eu e você somos o ramo. Você já imaginou um ramo? Um ramo é uma galha de uma árvore. Se você tirar ela tá galha na árvore. As folhas tá bem verdinhas. Tira o galho da árvore e deixa fora da árvore, ver se não morre. As folhas murchas, acaba e nada. Do mesmo jeito é o ser humano. O ser humano não foi feito para vir na terra para ficar fora de Deus. Só que a maioria da humanidade está fora de Deus. Por quê? Sendo enganado por Satanás e os demônios. Através da idolatria, através da mentira, através da luxúria, através da vaidade, através da arrogância, através da presunção, através de ser enganado, ser manipulado, controlado pelo dinheiro, pelo orgulho, pela falta de perdão, pelo sentimento diabólico de se vingar do próximo. Isso é tudo treva, isso é tudo demônio, isso é tudo inferno. Prega a palavra do jeito que ela é. A maioria é a palavra e só vai pregar o que você é escutar. Como eu não estou aí para pregar o que você é, você está aí, as pessoas que vão escutar. Então eu fui levantado, eu fui ungido, eu fui separado na barriga da minha mãe para vir nessa terra. E no tempo de Deus, e é esse agora, eu proclamo as boas novas e pregar esse evangelho do jeito que ele é. Não do jeito que a terra é encaixar na terra. O evangelho não se encaixa na terra. A terra tem que se encaixar no evangelho. Deus não se prostra para homem. O homem tem que se prostrar para Deus. Porque o homem é limitado. Deus não tem limite. O homem é criatura. Deus é o criador. O Deus é grande. O homem é pequeno. Isso você tem que entender. Então, a verdade é uma só. Agora, aonde o convívio que você vive, aonde você criou e do jeito que você aprendeu, às vezes, foi o meu caso, foi errado, foi mentira, foi manipulado por causa de interesses, né? Hoje a idolatria, olha, arrecada muito dinheiro, é muito dinheiro que rola atrás da idolatria, é muito dinheiro que arrecada atrás da idolatria, aonde é e para. O final de tudo isso é o quê? O dinheiro, a soberba e o poder. Todo mundo é ter dinheiro. Todo mundo é ter poder. Todo mundo é viver numa vida de luxo. Todo mundo é viver em ostentação. Todo mundo é ser famoso. Todo mundo é estar em evidência. Sabe? É isso? Isso se chama carência. Isso se chama falta de Deus. Isso se chama pessoas vazias. E precisa ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu sou cheio de Deus. Se eu tenho comunhão com o céu, se eu falo esse Deus, ele fala comigo, eu não preciso mais de nada. Porque Deus já é o suficiente. Deus é tudo. Porque Ele me criou. Ele me trouxe na terra através do ventre da minha mãe. Ele fez a terra. Ele fez o sol. Ele fez a lua. Ele fez o mar. Ele fez todas as plantas, ele fez os animais para a gente se alimentar. Então não precisa mais nada. Agora, aonde é uma pregação da verdade como essa vai dar ibope? Na terra dos escarnecedores, na terra dos ímpios. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Sabe por que não dá? O homem mundano, o homem ímpio, o homem vazio de Deus procura dinheiro. Para ficar mais vazio, procuro ostentação, para ficar mais vazio, procuro luxúria, para ficar mais vazio, procuro poder, um poder falso, um poder fetiche, e o Satanás usa para te manipular e te afastar de Deus. Amém, meu irmão? Então, como eu falei, vou repetir: o peixe fora da água morre, a planta fora da terra morre. O homem fora de Deus morre do mesmo jeito. Não tem como um peixe fora da água ele sobreviver. Ele fica por um tempo, depois morre. Não tem uma planta fora da terra ela sobreviver. Um tempo ela morre.
Não tem como o homem viver fora de Deus. Ele vive morto. Até as astutas ciladas do diabo levam ele até óbito. E Deus permitir. Porque Deus está toda hora levantando gente para falar da verdade dele. Mas sabe o que nós faz? Nós vira as costas. Sabe o que nós faz? Nós bloqueamos no WhatsApp. Sabe o que nós faz? Nós dá dislike. Sabe o que nós faz? Nós bloqueamos no Facebook. Sabe o que nós faz no Instagram? Nós para de seguir. Sabe o que nós faz? Nós vira as costas. A verdade é genuína. Quantos vai no YouTube e digita aí? Quantas pessoas vai pregar sobre a idolatria e falar dessas verdades que eu estou falando? Eu estou falando? Não, eu estou lendo a verdade, está na Bíblia. Toda pessoa que lê Bíblia, lê isso, eu estou lendo. Mas sabe o que elas fazem? Fica aladinha. Não fala para ninguém, não prega para ninguém, sabe? Eles são pessoas medrosas, pessoas covardes, pessoas que não proclamam o evangelho do jeito que tem que ser. Pessoas covardes. Certo? Eu vou falar aí. Que tipo de pessoas são essas? O que vão acontecer com elas? E a palavra de Deus nem pode tirar a palavra nem acrescentar. E está escrito em Apocalipse. Eu vou ler aí, ó. E ó, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Vou mostrar para vocês em Apocalipse. Apocalipse 22. Se alguém tiver a Bíblia aí, gosta de Bíblia. Apocalipse 22. Capítulo 22. É o último livro da Bíblia e o último versículo da Bíblia. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 18 e 19. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu testifico a todo aquele e ouve as palavras da profecia deste livro. Se a um lhes acrescentar uma coisa, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Olha a exortação que Deus está falando. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa dessas palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da santa cidade e das coisas que estão escritas nesse livro. Ou seja, meu irmão, essa palavra é para ser pregada, essa palavra aí, ó. Essa palavra aí, ó. Essa palavra aí. É para ser pregada do jeito que ela é. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que você é. Não é do jeito que o mundo é. Não, essa palavra é santa. Nessa palavra está escrito assim: vai passar céu e terra. Vai passar céu e terra. Mas minha palavra vai permanecer. O homem hereno vai ser assim. O homem não hereno vai ser assim também. Você crendo vai ser assim. Se você é incrédulo, você é ateu, vai ser assim também. Não muda nada. Deus não depende da sua opinião. Deus não depende da minha opinião. Ele é soberano. Eu vou ler de novo para você decorar. Eu testifico a toda ele e ouvo as palavras da profecia deste livro. Se ele acrescentar uma coisa, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da santa cidade e das coisas que estão escritas nesse livro. Ou seja, meu irmão, ninguém pode tirar nem acrescentar nada do livro da profecia. Pelo contrário, você tem que obedecer. Ou você obedece a Deus, ou você obedece a Satanás. A escolha é tua. E Deus não vai te forçar não, tá? Deus não vai te forçar nada. Deus é santo, é soberano. Ele te deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio em Deus foi Deus. Deu a você, foi Deus que deu a você. Então Deus não vai contra Deus. Então o livre-arbítrio que Deus te deu, você vai escolher obedecer, andar nos caminhos ou não. A escolha é tua. Amém? Vou falar agora, já estamos no final dessa live. Vou falar agora sobre os 10 tipos de idolatria que eu prometi para vocês no começo da live. Os 10 tipos de idolatria que o ser humano tem. Os 10 tipos de idolatria. 10 tipos de idolatria. Primeiro, o ser humano idolatra carro. O que é você idolatrar o carro? Você tem um carro, aí você humilha sua esposa por causa do carro. Você humilha seu filho por causa do carro. Você humilha seu amigo por causa do carro.
Você humilha seu vizinho por causa do carro. Você tem um carro. Você humilha todo mundo. Você é contra todo mundo. Você não está nem para ser humano. Importa é o carro. Você é um idólatra do carro. Deus não tem parte com você. Quem está operando você é as trevas. Amém, meu irmão? Segundo, idolatra a casa. Você tem uma casa, você tem um sobrado, você tem uma chácara, você tem um apartamento. Não sei. É imóvel que você tem. Você idolatra ele. Você chama até um colega para ir para sua casa. Não pode sujar o chão. Não pode tocar nas paredes. Ah, limpa. Não, ele povo é nojenta. Ele povo não sei o que lá. Você é idólatra. Você idolatra a casa. Você idolatra a casa. Essa casa, quando você morrer, vai ficar aí para os outros. Você é idólatra. Em vez de você cuidar do ser humano, você ser tolerante, você idolatra a casa. Você é uma pessoa fraca, precisa ser curado. Terceiro, esse é o mais perigoso. Idolatra líder religioso. Tem muita gente que está dentro de uma igreja, de uma denominação, e eles idolatram líderes religiosos. Não busca a Deus, não tem relacionamento com Deus, não obedece a palavra de Deus, mas idolatra o líder. O líder, como é homem, como eu e você, ele cai em pecado, muitas vezes você cai junto. Por quê? Você não está firmado na rocha, você não está uma direção do Espírito Santo, você não está firmado em Deus, você está firmado no líder. Você é idólatra de um líder religioso. Isso é muito perigoso. Vigia, meu irmão. Quarto, tem muita gente que idolatra animal. Idolatra animal. Cuida de um cachorro e não cuida do familiar. Cuida de um gato e não cuida do familiar. Respeita um gatinho na rua, um cachorro na rua, mas não respeita o familiar. Você é idólatra de animal. Você é fraco. Você tem que se curar. Tem que buscar a Deus. Quinto, muita gente idolatra antogóspel. Muitos idolatram antogóspel. E o cantor canta muito bem. E o cantor é muito bem. E o cantor é famoso. Me deu um autógrafo. Será, meu irmão? E se Jesus estivesse na terra, você pedir um autógrafo? Ele sendo crucificado na cruz? Eu respondo você, você não ia não. Você sentir vergonha dele, sabe por quê? Você é idólatra de antogóspel. Você é fraco. Você tem que se curar. Você é idólatra de antogóspel. Você é cristão, você é evangélico. Você é ímpio, é mundano, aí nem se fala. Não pode ver um famoso e é um autógrafo. Será que se Jesus estivesse na terra, você tem um autógrafo? Queria não. E Deus fala: se tu me confessar diante dos homens, se você confessar eu diante dos homens, onde você estiver no céu, te confessarei diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Agora, se tu me negares aí na terra, eu te negarei diante do Pai. Amém, meu irmão? Então, para de idolatrar líder religioso. Para de idolatrar antogóspel. Vai buscar a Deus. Te converte. Vigia. Sexto, idolatrar. Tem gente que idolatra o pai. Tem gente que idolatra a mãe. Tem gente que idolatra filhos. Tem gente que idolatra amigo. Para de idolatrar gente, meu irmão. Idolatrar a imagem é fácil. Idolatrar gente não é pior? Quem foi que disse que seu esposo é um Deus? Quem foi que disse que sua esposa é um Deus? Quem foi que disse que seus filhos é um Deus? Quem foi que disse que seu amigo íntimo é um Deus? Para com isso, meu irmão. Ele é pecador e cometeu em você. Busca o Senhor, te converte. Sai dos maus homens, para de ser treva, para de idolatrar a gente. A gente, Deus te deu teu esposo, Deus te deu tua esposa. Foi Deus que te deu teus filhos. Foi Deus que te deu teus amigos. Aí tu fica idolatrando gente, vai buscar a Deus, vai te converter. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Sétimo, idolatra o dinheiro. Mata e morre por dinheiro. Mata e morre por causa do glamour. Mata e morre por causa da ostentação. Fraco, doente, demônio, leviatã, possesso. Como você vai trocar a gente por dinheiro, meu irmão?
Onde você vai trocar coisa por gente? Te converte. Se arrepende dos teus pecados. Sai das trevas, vem para a luz. Se converte. Pede perdão a Deus para Ele te salvar, para Ele curar a tua alma. 8º. Idolatra posição social. Ah não, eu tenho um emprego melhor, eu tenho um salário maior, eu sou melhor que você. Eu moro num canto melhor, eu sou melhor que você. Idolatra uma posição social e ele não sabe que foi o próprio Deus que está permitindo ele ter. Para usar ele para o bem. Ele vai, usa para o mal, para ele ser melhor que o outro. Por causa de uma posição social. É um idólatra de uma posição social, de um salário, de um carro, de um título. Depois de ser fraco, busque a Deus, se converta. No caso do patrão de uma firma, idolatrar patrão ou funcionário. Por exemplo, o patrão, né, idolatra um funcionário bom. Ah não, fulano é bom demais, fulano é uma maravilha. Só tem Deus no céu e na terra. Idólatra, fica idolatrando o funcionário. Aí o funcionário fala, não, eu trabalho na melhor das empresas, meu patrão é um anjo. Idólatra, fica idolatrando o patrão. Pecado, não idolatra ele não. E na hora que ele fizer uma coisa, você não pode, você começa a falar mal dele. Para de hipocrisia. Vá buscar a Deus, se converta a Deus. Peça ajuda. Tem muita gente que idolatra o crime. Ah não, eu sou amigo de fulano. Fulano é bandido, fulano é isso, é ladrão, isso é aquilo. O cara é o cara, hein? O cara é top. Você como ele. Quantas pessoas idolatram o crime? O crime organizado. Quantas pessoas idolatram o crime organizado? Quantas pessoas? Pessoas fracas, possessas, doentes da alma, né? Estão em trevas, estão os pés, a cabeça, o corpo todo dentro do inferno. Tem que pedir perdão a Deus, para Deus entrar com intervenção divina, para libertar ele. Ele se engrandecer um crime, com as coisas erradas, que faz mal ao ser humano, fraco. Tem outros que idolatram a mentira. Homem idolatra a mentira. Ele é tão mentiroso, ele acredita na própria mentira. Ele mente tanto, ele acredita na própria mentira. E essa mentira faz a pessoa acreditar também. Vive na mentira. Só sai mentira da boca dele. Ele tem tanta convicção na mentira que ele inventa, e ele mesmo acredita e faz a pessoa acreditar. É um idólatra da mentira. É o pai da mentira, Satanás. Então ele é filho do diabo. Se arrepende. Se arrependa. Se arrependa. Volte para a luz. Amém, meu irmão? 12 e último. Idolatrar qualquer coisa feita por mãos de homem é pecado contra Deus. Idolatrar qualquer coisa nessa terra feita por mão de homem, defender na frente do ser humano, é pecado contra Deus, é maldição contra Deus. Porque a coisa mais preciosa dessa terra se chama eu e você, se chama gente, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos o mais importante dessa terra. Não é dinheiro não, não é casa não é carro não é emprego não é fazenda não é objeto não. Se chama ser humano. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Depois de Deus aqui na terra está o ser humano. Você não pode viver em idolatria, idolatrando não. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pare de idolatria, pare de ser fraco, se converta, se arrepende dos seus pecados. Finalizando, última palavra por finalizar essa live, para a glória de Deus. Última palavra. Essa palavra Deus me deu por finalizar essa live. Deus falou para mim, e há muita gente com raiva de mim, tanto as que estavam online, como as que escutar. E eu não estou nem preocupado. Eu não dependo delas. Eu dependo desse Deus da palavra.
Eu não obedeço sistema mudança, eu obedeço a palavra. Eu não obedeço o meu ego, eu obedeço a palavra. Eu não vivo pelo que o homem fala, eu vivo pelo que Deus fala. Amém, meus irmãos? Doa a endoer, custo e custar. Ah, não, vou matar. Olha o pescoço. Aqui, ó. Vem cortar o pescoço. O pescoço tá aí. Vem cortar. Homem de Deus é homem de Deus. Ou você obedece a Deus, ou você obedece às trevas. Ou você se deixa ser cheio do Espírito Santo, ou você deixa ser cheio do Satanás, cheio de demônio. A escolha é tua. Finalizando essa live. Deus me deu Isaías 54:17. Deus me deu Isaías, filho, essa palavra é para você e para quem é receber. Ministre ela no final da pregação. E assim você vai proferir a palavra, você vai ligar na terra, eu ligarei aí no céu. E tudo que você falar nessa palavra, eu farei cumprir na tua palavra. Porque eu sou Deus na tua vida. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você reputará toda língua que quiser te acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço do nome deles. Declara o Senhor. É nisso eu creio. É isso que eu vivo. É isso que está dentro de mim. É isso que eu vou viver e vivo. Queira Satanás ou não. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra mim. E você reputará toda língua que te acusar, toda fofoca, toda blasfêmia, toda oração contrária, toda palavra de morte já caiu por terra. Não é que vai cair, não, já caiu por terra. Já caiu por terra. Esta é a herança dos servos do Senhor. Sou servo do Senhor. E esta é a defesa e faço do nome deles. Deus fala, e essa é a defesa que eu faço do nome dele. Nome meu, dos que proclamam o evangelho genuíno, verdadeiro, né? Imaculado, santo, reto, justo, verdadeiro. Aí ele fala, esta é a defesa que faço do nome deles. Declara o Senhor, diz o Senhor. Pronto, importa o que o Senhor diz. Deus diz. Não é o que Satanás diz na mente das pessoas. Não é o sistema mudando isso. E vale para mim, é o que Deus fala. Vou ler a terceira vez para finalizar. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Cairá por terra. Já caiu por terra. E você reputará toda língua que te acusar. Eu repreendo toda língua contra a minha vida. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa é a minha herança. Essa é a minha herança. Esta é a minha herança. Aí o Senhor fala, e esta é a defesa que faço do nome deles. Diz o Senhor, declara o Senhor. É isso que Deus fala para mim. Amém, meu irmão? Essa é a verdade genuína. Deus abençoe a vida de vocês.